O futuro da energia renovável do agronegócio é pauta no Show Business de hoje. E para tratar desses assuntos, eu recebo Tomás Manzano, CEO da Copersucar. A Copersucar é a empresa líder global no mercado de açúcar e etanol. Bem-vindo ao Show Business. É um prazer participar do seu programa e trocar esse papo aqui com você hoje. Tomás, esclarece uma dúvida. A Copersucar é a maior do mundo? Sim. Em produção de etanol e açúcar? Sim, a Copersucar tem uma história antiga no Brasil, começou aqui em 1959, naquela época produzindo açúcar, ainda não existia o etanol, e ao longo do tempo cresceu, se desenvolveu, contribuiu para o agro brasileiro, e hoje a gente é uma plataforma de negócios de energia e alimento, líder nos mercados nacional e internacional. Nossa, isso é um feito. Quantos sócios tem a Copersucar e como é que ela funciona, essa cooperativa? É raro uma cooperativa durar tanto tempo como vocês, tá? Aí você me diz quando que ela nasceu. Então, a Copersucar nasceu como uma cooperativa, lá em 59, como eu comentei, e ao longo do tempo ela foi se transformando numa corporação, e hoje ela é uma multinacional brasileira, que ainda tem uma cooperativa como parte do sistema, mas ela transaciona hoje produtos destes cooperados, que são 22 sócios da Copersucar S.A., mas também transaciona produtos no mundo inteiro, compra e vende produtos no mundo inteiro. Então, hoje, do universo de negócios que a gente tem, mais ou menos 1/3 são produtos produzidos por esses cooperados, por essa cooperativa, e 2/3 produtos que a gente compra e vende no Brasil, fora do Brasil, açúcar, etanol, energia. É uma trading também, É uma trading, exatamente. Tomás, eu tenho uma curiosidade aqui. O Brasil tem tudo para ser o primeiro e líder e continuar primeiro e líder nesse setor que vocês atuam. Ainda mais nessa transição energética por que passamos e nessa economia verde que estamos mirando no futuro. Eu sempre pergunto, o que pode dar errado? Olha só, né? Eu diria que o Brasil, não é que ele pode ter, né? Ele já tem. Então, a gente viveu a nossa infância, a gente viveu sempre acreditando que o Brasil é o país do futuro. O Brasil é o país do presente. A gente já tem aqui nas nossas mãos tecnologia, know-how, produtividade, a matriz mais limpa do planeta na energia elétrica, no combustível e uma série de oportunidades de desenvolver soluções viáveis economicamente e socialmente como solução para o mundo. Então, o Brasil vive um momento muito oportuno e é um momento de se posicionar como solução para a descarbonização e para a transição energética. Do que depende isso, da gente manter isso? É de regras, por exemplo, o crédito de carbono acabou de ser regulamentado recentemente, ou de situação mundial? Do que depende essa nossa situação boa hoje? São vários aspectos. Existe um aspecto que o Brasil tem evoluído muito, que é um aspecto de evolução dos marcos regulatórios. Então, recentemente, a gente teve a aprovação de um conjunto de medidas estruturantes do país, que são inovadoras, inclusive, de legislações e regulações para mensuração de emissões de carbono, para incentivo aos biocombustíveis, numa posição do Brasil muito pioneira de ser agnóstico em termos de tecnologia, vale qualquer tipo de tecnologia. Então, sobre o arcabouço regulatório e jurídico, que é muito importante, eu acho que a gente está muito avançado. O outro aspecto é um aspecto de mostrar para o mundo, de forma mais intensiva, os potenciais das soluções que a gente já tem. No Brasil, a gente já tem, por exemplo, uma solução de etanol há 50 anos que funciona muito bem e é viável e em grande escala. Fomos pioneiros. Fomos pioneiros no mundo, somos ainda pioneiros no mundo. A gente já tem uma solução de biodiesel em escala para complemento da matriz de transporte rodoviário. A gente já tem há muitos anos a matriz elétrica mais limpa do mundo, com hídrica, solar e eólica mais recentemente. Então, acho que essa questão passa por um posicionamento estratégico do Brasil de mostrar ao mundo os potenciais que a gente já tem e de atrair investimentos e indústrias para o país, para a utilização dessa matriz energética limpa e produção de produtos de valor agregado com baixa intensidade de carbono. Vocês apostam na entrada de estrangeiros nesse setor, a médio e longo prazo? Hoje a gente já tem esse setor
comumente chamado de setor de açúcar e etanol, hoje ele é um setor de energia. A cana é uma cultura extraordinária de conversão, né, de luz solar, fotossíntese em energia. No início se extraía o açúcar, depois o etanol, depois, no terceiro momento, a energia elétrica da queima de biomassa e de bagaço. Agora, uma extração de gás com baixíssima intensidade de carbono, que é o biometano. Então, esse portfólio, ele atende duas agendas. Uma agenda de energia renovável limpa, que o mundo precisa, e o Brasil também, e uma outra agenda de alimentos. E essas agendas não são dissociadas. Existe uma discussão no mundo de competição entre combustível e alimento. Isso no Brasil convive de forma harmoniosa há muito tempo, produzindo as duas coisas, né, sem concorrência entre o combustível e o alimento. Então, o posicionamento do Brasil estratégico, a COP esse ano deve ser um palco importante, né, para essas discussões, tem, né, o objetivo de a gente aproveitar a oportunidade do momento e ressaltar as nossas competências, né, e oferecer isso como solução de descarbonização para o mundo. Me diz uma coisa, vocês já têm notícia de que o biometano entrou na pauta da COP30? Existe já enfim, um painel dedicado a isso? E explica para o nosso telespectador o que é biometano. As discussões, né, dessa pauta ainda estão em construção. A pauta da COP é uma pauta mais ampla, uma pauta de país, que leva em consideração todas as questões, né, do Brasil, e o conjunto de biocombustíveis deve fazer parte dessa discussão em todas as suas dimensões, na energia elétrica, no etanol, no biodiesel, no biometano. Então, o que é o biometano? Né? É importante, existe um pouco conhecimento ainda, né, sobre o que é o biometano. O biometano, ele tem um conceito de pura economia circular. Então, no processo de produção do etanol e no processo de esmagamento e de moagem da cana, você gera um líquido que a gente chama vinhaça. Então, para cada 1 litro de etanol produzido, você gera 12, 13 litros desta vinhaça. Esse produto hoje ele é utilizado no campo, irrigado no campo, como um fertilizante natural. Foi desenvolvido um processo intermediário, onde você descansa essa vinhaça em lagoas, que com bactérias biodigerem essa matéria orgânica e você extrai um gás. E depois você continua irrigando o campo com essa vinhaça já biodigerida. Esse gás, e essa vinhaça biodigerida, então ela vai fertilizar o campo para nascer mais uma cana e você starta todo o ciclo novamente. Esse biogás que você extrai, esse gás que você extrai, ele tem várias aplicações. Por ele ser de resíduo, ele tem uma baixíssima intensidade de carbono comparado às alternativas fósseis. Você pode queimá-lo para gerar energia elétrica. Você pode, no processo de purificação, gerar o biometano, que substitui o óleo diesel, em frotas rodoviárias, por exemplo, com 90% a menos de emissão de carbono. Ou você utiliza esse gás para substituir o gás fóssil, o gás natural fóssil. Então, ele tem amplas... E você consegue engarrafar para exportar também? Isso. Você pode transportar ele comprimido ou transportar ele liquefeito para longas distâncias de exportação, por exemplo. E nós já estamos fazendo isso? O Brasil já faz isso? Ainda não, porque o Brasil vive hoje um momento de escalar esta produção. Uma logística de exportação de gás, ela requer uma escala de produção muito grande. O Brasil ainda não tem e está no processo de, né, desenvolvimento e escalagem dessa produção. Como é que esse gás é utilizado hoje, então? Esse gás hoje é utilizado nas 3 aplicações, para queimar e gerar energia elétrica, que eu diria que hoje, em função de preços de energia... Como é que ele chega até o destino para queimar? Ele chega comprimido, então você produz esse biometano nessas lagoas, extrai esse gás, dutos, né? comprime, você pode injetar ele no duto para transportar, por uma indústria, por exemplo, ou você pode, com ele comprimido, utilizar em tanques, em cilindros de caminhões a diesel, por exemplo, para substituir o óleo diesel. Tomás? O Brasil já está na fase de escalagem, o desafio tecnológico já foi totalmente, hoje já é viável, economicamente muito viável, inclusive. É uma pérola o biometano porque ele é um combustível renovável que descarboniza economizando. Ele é mais barato do que o fóssil que ele substitui. Diferente de outros produtos, né, que requerem uma tecnologia ainda
em desenvolvimento ou de escalas muito maiores, o biometano já está pronto para ser utilizado e quem utiliza tem uma economia de custo. Então, no caso do diesel, por exemplo, vamos fazer uma analogia com o táxi que a gente utiliza aqui nas regiões metropolitanas a gás. É o mesmo princípio, é um caminhão a gás e esse caminhão é movido a biometano, ao invés de ser movido a óleo diesel. E esse caminhão, ele tem a mesma eficiência do caminhão a diesel, ele gera 90% a menos de emissões de carbono, não tem ruído e pode ser utilizado amplamente em ciclos rodoviários, urbanos ou intermunicipais e interestaduais. No desenvolvimento desse gás, o Brasil é pioneiro nisso? A produção de biometano já é muito antiga no mundo, mas em escalas pequenas. E o Brasil tem o potencial, em função do setor cicloenergético, em função de aterros sanitários, em função de outras matérias-primas de resíduo agrícola que tem muita matéria orgânica, de produzir isso em larga escala. Então, o biometano não é um produto novo, ele já é um produto que é produzido em pequenas escalas há muito tempo, mas agora, né, o Brasil consegue escalar isso numa proporção muito competitiva para ser usado como solução na indústria ou no transporte. Como é que a Copersucar está lidando com esse velho novo produto? Faz parte da nossa estratégia muito forte o desenvolvimento da indústria de biometano. Das 38 usinas que fazem parte do sistema Copersucar, dos cooperados da Copersucar, a gente tem 2 unidades já com produção. O nosso plano é estender e rolar esse modelo para as outras 38 usinas do sistema. Isso é um modelo que, na nossa visão, ele vai acontecer no setor, já está acontecendo no setor. Outras indústrias do setor também já estão com projetos de desenvolvimento. E assim como foi a cogeração de energia, a queima de bagaço lá no passado, toda usina em algum momento vai passar a ter uma produção de biometano, porque ela está aproveitando um resíduo de um produto que está dentro do sistema dela mesmo, como eu comentei lá da economia circular. Você extrai valor de um produto novo de um resíduo que você já tem. E você consegue utilizar esse resíduo para substituir o óleo diesel, por exemplo, que você consome nas suas atividades de transporte. Uma usina de cana tem uma atividade intensa de logística interna para trazer a cana do campo até as fábricas. E tudo isso hoje é feito com caminhões a diesel. Depois a gente tem que levar o açúcar até o porto, mesma coisa. Então você já tem uma aplicação interna no próprio sistema. Eu vou fazer uma provocação aqui. Em tempos de total incerteza sobre o mundo, economia, etc. e tal, como é que você vê a Copersucar daqui a 10 anos? A Copersucar, a gente se posiciona como um ecossistema de negócios. A gente não é uma companhia que tem um modelo de negócio verticalizado com todos os ativos dentro do mesmo empreendimento. A gente é um ecossistema que tem usinas que são sócias, tem usinas que são parceiras, tem empresas especializadas de açúcar, de etanol, de energia elétrica, de biometano e tem uma rede de conexão com destinos no mundo inteiro. A gente atende hoje mais de 70 países. Isso. Então, o papel da Copersucar hoje e nos próximos 10 anos é um papel como um operador de commodity, é um papel em escala de fazer a conexão do campo para o mundo. Então, esse é o nosso papel. Num universo de alimento e energia, essas agendas, como eu comentei, elas são parte de um mesmo conjunto. É por isso que a transição energética, a emergência climática é muito importante. Se a gente não atacar a questão da descarbonização, a gente não vai ter alimento, porque o alimento depende, né, do clima, do solo, da condição. Então, o papel da Copersucar é esse. E existe uma conscientização geral sobre esse processo de descarbonização? Hoje, ele tem evoluído bastante, ele já faz parte do dia a dia da gente, né, das pessoas. A gente tem vivido, né, na pele extremos climáticos no mundo inteiro e não só no Brasil. No Brasil, por exemplo, ano passado... Como é que isso afeta o setor de açúcar e álcool? Então, no Brasil, ano passado, por exemplo, a gente teve uma safra extremamente desafiadora. A gente viveu a maior seca da história. Foi combinada num determinado período com queimadas, inclusive, ali no final do período. E depois, mais para o final, a gente teve chuvas muito acima da média num outro extremo. Então, isso afeta diretamente a produção agrícola e nos afeta porque nós somos uma atividade agrícola. Qual foi o impacto cana-de-açúcar é uma atividade climático? agrícola.
O impacto climático, ele acabou não sendo muito relevante, porque choveu e compensou uma parte disso no final do período, mas a gente teve uma safra menor do que foi o ano anterior. Então, o nosso negócio, o nosso setor e o Brasil como um todo, né, isso acontece no milho, na soja e nas outras commodities, ele é muito afetado, e no mundo inteiro, pelas condições climáticas. Então, ter um equilíbrio, né, de contribuição, de soluções que amenizem esses extremos é muito importante. Tomás, em termos de investimentos, qual é a programação da Copersucar? Novos investimentos. Ao longo dos últimos 15 anos, Sônia, a gente investiu para consolidar o que a gente chama deste ecossistema. Então, nós constituímos uma empresa chamada Alven, que é a maior trading de açúcar do mundo. Nós constituímos a Evolua, que hoje é a maior plataforma de comercialização de etanol. Nós criamos uma empresa em sociedade com parceiros estratégicos, que é a Logon, para transportar produtos através de duto. Nós criamos uma empresa de energia chamada Newcom, para comercializar energia elétrica renovável. Então, nos últimos 15 anos, a gente construiu esse ecossistema. Para frente, o nosso horizonte é um horizonte de ampliar essa escala, que já é muito grande. De diversificar mais ainda ou não? Não, de focar em combustível renovável e energia. A gente ainda tem muito potencial de produto a ser extraído da matriz da cana-de-açúcar. Do etanol a gente pode fazer combustível sustentável de aviação, do etanol a gente pode fazer bioplástico, do etanol a gente pode fazer combustível sustentável de navegação. Do etanol, a gente pode misturar em combustíveis fósseis para reduzir emissão de carbono. Então, ainda tem um potencial enorme de utilização de produtos oriundos da cana-de-açúcar, sem falar nesses novos, como eu comentei, o biometano, o biogás. Então, nos próximos 10 anos, a gente tem uma trilha, né, muito promissora de exploração desses potenciais. Para esse futuro chegar mais rápido, do que a Copersucar precisa? Mercado não é, né? Que mercado vocês têm? Hoje, o maior desafio para acelerar essas questões passa por um desenvolvimento de um arcabouço regulatório e de um arcabouço de medição das emissões. Então, essa discussão da transição energética, cada país tem um conjunto de iniciativas e a regulação e as regras de medição e os arcabouços de trânsito de produto nas cadeias de suprimentos entre os países, ela é permeada por uma série de interesses, por questões geopolíticas, por questões de proteção de mercados locais. Então, o maior desafio é esse. O maior desafio para a gente acelerar na transição energética é estabelecer padrões que possam ser adotados pelo mundo, que valorizem efetivamente a baixa intensidade de carbono. E não, por exemplo, questões só volumétricas ou questões só de tecnologia A, B ou C. Pois é, Tomás, os nossos créditos de carbono, que o Brasil está produzindo agora com alguma regulação, eles são muito mais baratos que os créditos de carbono comercializados, por exemplo, na Alemanha. E eu olho para isso, eu não sou empresária nem nada, mas eu falo assim, mas por que essa diferença? O que acontece que essa diferença é tão grande? É uma questão ainda de maturidade desse mercado. O Brasil começou depois, a gente ainda não tem, né, um crédito de carbono tradicional como uma commodity a ser negociada mundialmente. Mas a Europa tem? Hoje, todo esse mercado de crédito de carbono é um mercado em construção. Ele passa exatamente pelos desafios acelerou. De rastreabilidade. Como é que eu garanto que esse crédito gerado veio dessa fonte, gerou essa emissão, foi medido com esse critério? Então, tudo isso, como está em construção, ainda é uma coxa de retalhos. Você tem diferentes padrões diferentes. Construção é credibilidade? Eu diria que é construção mesmo. É construção mesmo. Então, você ter um momento onde você tem uma moeda global, que é um crédito de carbono, livre para ser negociado em diferentes geografias, é complexo, né? Isso leva tempo para ser desenvolvido, isso leva tempo para ser regulado. Isso, né, tem os seus desafios dos interesses geopolíticos, né, do mundo. Você olhando o mundo como ele é, uma esfera, que países estão mais na frente e que países estão mais atrás
nessa história dos créditos de carbono? Eu acho que eu ampliaria um pouco essa visão, não só restrita ao crédito de carbono. Então, para você, né, ter um crédito de carbono, você precisa ter uma matriz, né, comprovada de baixas emissões que gerem um título que possa ser negociado no mercado, né, de balcão ou no mercado voluntário. O Brasil já tem uma matriz de produtos renováveis muito madura, desenvolvida nos últimos 50 anos, né, e tem o potencial de ser um grande motor de gerador de créditos de carbono. A gente já tem iniciativas muito bem sucedidas no Brasil, por exemplo, o RenovaBio, no caso do nosso setor, né, do setor de açúcar e etanol. Eu ia te fazer essa pergunta, do RenovaBio. O RenovaBio, ele é um mecanismo fantástico e totalmente amarrado, do ponto de vista estrutural, orientado, né, e vocacionado para ter o incentivo correto de você reduzir o combustível de fóssil e incentivar a produção de combustível renovável. No Brasil, né, o RenovaBio já tem alguns anos, ele ainda está também se desenvolvendo no estágio de maturidade, agora nesse ano melhorou muito, ou ele evoluiu bastante nos mecanismos de controle, regulação e fiscalização para evitar, né, fraudes ou fragilidades. Então, essa é uma iniciativa. Tem uma outra iniciativa nascendo agora do Brasil, que ainda está em discussão, que é o Segob, que é uma espécie do crédito, é um certificado de origem de carbono do biometano, de produção do biometano, que também vai ter uma natureza, né, próxima do crédito de carbono. Então, a gente está desenvolvendo, o Brasil não está parado nessa discussão. Vai existir uma regulamentação, uma votação, tudo de novo, como foi o crédito de carbono? Hoje existe, né, uma regulação mais ampla, que é a regulação do chamado combustível do futuro, onde ali você tem as iniciativas de um grande guarda-chuva com todos os biocombustíveis, combustível de aviação, biometano, etanol. Tem discussão, né, para que isso não tenha, né, tendências para tecnologias A, B ou C, ele adota ou ele pode englobar qualquer tecnologia. Então, o Brasil está avançando muito bem em todas essas discussões. O que depende de regulamentação governamental ou de novas regras? Isso depende disso ou é somente a iniciativa privada focando o futuro para frente? Às vezes, Sônia, existe uma certa generalização no sentido de que o mundo clama por, né, uma bala de prata que vai resolver todas as soluções da transição energética. Essa discussão ela é muito mais ampla. Essa discussão é o que faz sentido, em que geografia, sobre o aspecto econômico, sobre o aspecto social, sobre o aspecto da infraestrutura que já existe, sobre o aspecto da indústria que já está instalada. Então, essa discussão ela é complexa e a realidade vai se impondo, né, e tem se imposto ao longo do tempo, para o desenvolvimento das soluções que são mais apropriadas para aquela geografia. Então, em determinados países da Europa, talvez faça mais sentido o carro 100% elétrico. Num país como o Brasil, que já tem uma indústria de etanol, já tem 90% da frota flex, já tem toda uma rede de abastecimento pronta, faz mais sentido uma frota movida a etanol. Em outras geografias, um complemento de energia híbrida. Então, essa discussão é complexa porque ela passa por o desenvolvimento de várias soluções, todas são bem-vindas e necessárias, que sejam aplicadas e que contribuam para gerar renda no país, que contribuam para ser viáveis economicamente. Então, não existe uma única solução. O crédito de carbono vai resolver todos os problemas, né, da transição energética, ou a eletrificação, ou o hidrogênio. É um conjunto complexo de várias soluções que precisam ser desenvolvidas à luz das realidades locais. Tomás, eu queria falar um pouco sobre as questões ambientais. Como é que a Copersucar lida com essas questões ambientais, regulatórias, nos diferentes mercados? A Copersucar tem uma origem, né, pelos seus acionistas, desde a época da cooperativa. A base do nosso negócio tem uma origem agrícola. Então, a sustentabilidade e as questões ambientais fazem parte do nosso DNA desde a nossa origem. Esse conjunto de acionistas da Copersucar e das usinas que fazem parte do ecossistema são profundamente, né, engajadas com práticas sustentáveis,
uso de água, preservação de reservas. Isso há muito tempo? Há muitos anos. Muito tempo, há muitos anos. O Brasil, a gente estava falando do RenovaBio. Para você se habilitar a gerar o CBIOS, que é o título que vem, né, da regulação do RenovaBio, você tem que preencher critérios muito rígidos, né, do Brasil de atendimento às questões ambientais. Então, o Brasil ele tem um conjunto na sua agricultura muito robusto de respeito ao meio ambiente, atendimento às normas ambientais. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para o nosso telespectador sobre a transição energética nesse país. A minha mensagem, Sônia, é uma mensagem muito otimista. É. O Copersucar é muito otimista nessa agenda, porque a gente tem uma solução, né, o Brasil tem uma solução pronta, viável, socialmente, economicamente e ambientalmente. E o pragmatismo do, né, empreendedor brasileiro, ele, né, também é muito forte. A gente vive ciclos da commodity, ciclos econômicos, ciclos políticos, e o Brasil continua avançando nessa agenda. Se a gente olhar nos últimos 20 anos, o que aconteceu com a produção de grãos no Brasil, soja, milho, o que aconteceu com a produção de açúcar, o que aconteceu com a produção de produtos em geral, a gente vem avançando de forma muito sustentada. Então, a gente é otimista no sentido de que isso continua, essa evolução continua. E ela é uma alavanca, isso gerou conhecimento, isso gerou tecnologia. Hoje você tem um mercado maior do que se tinha no passado e essa construção vai acontecer. Olha, vou postar nesse teu otimismo, tá? Olha, muito obrigada pela conversa, muito obrigada pela presença aqui no Show Business. Espero vê-lo outras vezes conosco. Eu que agradeço, muito obrigado. Bom, gente, o programa de hoje está terminando. Obrigada pela companhia e até a semana que vem, aqui na Band News TV. Não percam!